Olá, começa agora o programa Silvana Rezende. Eu quero muito poder contar com a sua companhia. Você sabe, a cada programa nós trazemos aqui exemplos, pessoas que estão fazendo sucesso, que conseguiram sim tirar as suas ideias do papel, tirar as ideias da cabeça, ou mudaram de área, tiveram coragem, tiveram atitude na vida. E essas pessoas contam a sua trajetória. Algumas até tiveram fracasso durante a vida e depois sim atingiram o sucesso. Valeu como experiência. Outras pessoas mostram os desafios. E hoje nós vamos mostrar para você alguém que fez medicina, porque sonhava em ser médico, sim, desde pequeno, mas que depois vislumbrou uma outra área com gestão médica. Nós vamos falar hoje com o Dr. Rodrigo Nóbrega, que é um empresário de sucesso. Vem aqui, doutor, seja bem-vindo. Senta aqui no nosso escritório aqui, que é o nosso estúdio. E vamos contar para as pessoas que estão nos vendo essa sua trajetória, né? Porque muitas pessoas pensam assim, ser médico, primeiro passar no vestibular, que é dificílimo. Depois o curso, que é muito difícil e é longo. Isso. Ninguém pode imaginar que alguém que tenha feito medicina vai mudar depois, não é? De área. É claro que você não mudou de área, continua dentro da medicina, mas não está mais no consultório, né? Ele está dizendo para a gente aqui que há 15 dias efetivamente fechou o consultório, né? Mas até nós chegarmos nessa história, eu quero saber um pouquinho de você, como é que foi no início. Eu disse que, pelo que a gente conversou anteriormente, essa coisa de querer ser médico veio desde pequeno, né? Sim, como é que foi? Então, Silvana, na verdade, a história começou na medicina porque o meu pai era médico e, felizmente, foi um médico bem sucedido. E a gente sabe que, muitas vezes, nas profissões, né, os filhos escolhem seguir a profissão dos pais, principalmente quando os pais são bem sucedidos nas suas áreas. Quando os pais são mal sucedidos ou não gostam da área que faz, ou se sentem estressados com o trabalho, é natural a tendência do filho buscar outra área. Interessante isso, desculpa te cortar. Imagina. Muitos pais às vezes falam assim, meus filhos não querem seguir o que eu optei, né? E eu estou querendo conversar contigo sobre essa área porque o nosso programa também é para aquelas pessoas e jovens que estão aí buscando a profissão. O exemplo que você deu é interessante. Às vezes os pais até têm sucesso, mas eles não demonstram prazer com aquilo que estão fazendo em casa. Não são felizes. Não são felizes. E os filhos acabam mudando e procurando outra coisa. Né? Eu acho que o filho ele se espelha muito no pai e ele vê o ambiente familiar como um todo, tanto o sucesso profissional como a felicidade da vida e os pais fazerem aquela profissão, exercerem aquela profissão com prazer. Então, no meu caso especificamente, meu pai foi um médico bem sucedido e gostava muito do que fazia. E isso me inspirou a seguir os passos deles na medicina, entendeu? Fez medicina, se especializou em pediatria. Exato. E como é que foi essa mudança de área? Então, eu fiz medicina, fiz aqui na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP, me especializei em pediatria. Depois da pediatria, eu me encantei pelo trabalho em terapia intensiva neonatal e terapia intensiva pediátrica. Trabalhei vários anos nessa área e, ao longo do tempo do trabalho com terapia intensiva neonatal e pediátrica, a gente percebia que a gente tinha, o grupo que a gente trabalhava, a gente tinha uma boa qualidade técnica, a gente vinha de uma boa faculdade, tinha feito boas especializações, trabalhava dentro do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina, que acho que é um exemplo de hospital para todo o Brasil, mas quando a gente saía do Hospital das Clínicas para hospitais privados, hospitais filantrópicos, a gente tinha muita dificuldade, tanto em relação à qualidade dos equipamentos que a gente trabalhava, a falta de insumos como materiais, medicamentos, falta de profissionais treinados na área de enfermagem e, inclusive, também uma remuneração médica bastante inadequada que acontecia na década de 90, que foi quando eu terminei minha residência. E aí, por volta de 1998, o grupo de médicos que trabalhava junto aqui em Ribeirão Preto nessa área de terapia intensiva neonatal e pediátrica, a gente começou a entender que ou a gente ia aprender um pouco de gestão e ajudar o hospital a viabilizar do ponto de vista financeiro as UTIs neonatais e pediátricas que a gente trabalhava,
Hoje a gente ia nadar com uma boa qualidade técnica e ia, no popular, morrer na praia, porque a gente não teria lugares adequados para trabalhar e que pudessem oferecer uma remuneração adequada. Então foi aí que nós começamos a estudar a gestão hospitalar, a estudar a gestão especificamente de unidades de terapia intensiva neonatal e pediátrica, e a partir do momento que a gente começou a entender um pouco de gestão, a gente começou a criar novos modelos que ajudassem a viabilizar as unidades de terapia intensiva neonatal e pediátrica. Esses modelos foram divulgados na região de Ribeirão Preto, na macro-região, que a gente inclui aí algumas cidades do estado de São Paulo e o sul de Minas. Então, depois de 2 ou 3 anos, estudando um pouco de gestão e criando modelos e pensando e discutindo em grupo de colegas, a gente foi chamado por hospitais de São Sebastião do Paraíso, em Minas, Barretos, aqui em São Paulo, e Uberaba, também em Minas, para auxiliá-los na montagem de unidades de terapia intensiva neonatal e pediátrica. E essas experiências foram bem sucedidas. Para quem não sabe, gente, unidade de terapia intensiva são as UTIs, né? São as UTIs, pessoas falam assim, meu Deus, é o pior lugar do hospital, né? Só vai para UTI quem tá grave, quando alguém fala assim... São UTIs que atendem recém-nascidos, na maioria das vezes os prematuros, né? Isso é unidade de terapia intensiva neonatal. E UTI pediátrica, que atende criança a partir de 1 mês de idade, até chegar a 12, 14, 15 anos de idade, dependendo da região. Entendeu? Tá. Ora, foi alguma coisa, então, que movimentou vocês. A partir dessa conquista, vocês foram, então, montar UTIs em Barretos, montaram em São Sebastião do Paraíso, montaram em outros lugares também. E só, em princípio, só UTIs para criança, para bebês e para crianças, Perfeito, né? Isso mesmo. E hoje, como é que está? Depois de alguns anos montando UTIs para bebês e para crianças, os dirigentes de hospital começaram a enxergar que aquele modelo também era aplicável para UTIs para adultos também. Então, a primeira UTI adulto que a gente montou foi aqui em Ribeirão Preto, no Hospital Especializado de Ribeirão Preto, que era um hospital ortopédico que estava começando o trabalho, estava sendo recém-inaugurado na década já de 2000, e eles, sabendo do sucesso do nosso modelo em UTIs de crianças e recém-nascidos, eles pediram para que a gente estruturasse a UTI adulto desse hospital. O que é a UTI que vocês montam? É diferente dessas outras UTIs que a gente conhece? Então, na verdade... Falando para leigos, né? Na verdade, a gente acompanha desde o processo de estruturação do espaço físico, então da parte arquitetônica. Lógico que a gente não é arquiteto, os arquitetos entendem de arquitetura muito mais do que a gente, mas quando o arquiteto monta uma planta, ele monta dentro do conhecimento arquitetônico e às vezes alguns palpites de quem é especialista na área e quem vai trabalhar no local ajuda bastante. A mesma coisa, o arquiteto faz uma casa, mas quem vai morar na casa é você. E se você der o seu toque e como é o teu ritmo de vida na casa, é lógico que o resultado para você vai ser muito melhor. Então a gente já opinava desde da planta física da unidade de terapia intensiva, da UTI, até a escolha de equipamentos. E na escolha de equipamentos, a gente sempre buscou equipamentos que tivessem um bom custo-benefício. Muitas vezes... Porque é muito caro, né, montar uma UTI. Muito caro. Quanto que custa em média montar uma UTI? Equipamentos de uma UTI? Uma UTI para 10 leitos, para atender 10 pessoas ao mesmo tempo, que é o padrão médio do Brasil, custa de reforma de área física, de construção de área física, em torno de R$1 milhão. E em equipamento, mais R$1 milhão. Tá? É muito caro. Então, qual a diferença entre unidade e centro? CTI e UTI? O Centro de Terapia Intensiva, o CTI, são várias unidades de terapia intensiva. Então, se você tiver num hospital, no mesmo andar, uma UTI adulto, uma UTI pediátrica, uma UTI cardiológica, uma UTI neonatal, essas várias UTIs formam um centro de terapia intensiva ou de tratamento Agora, na intensivo. unidade, tem uma unidade com vários leitos e tem unidades com um leito só também? Não, as UTIs... Geralmente são todas com... As UTIs, elas sempre têm vários leitos. Vários leitos, até porque fica muito caro. Por legislação, a legislação ela permite que um médico atenda até 10 leitos de UTI. E isso é uma forma de eu racionalizar custos. Se eu tiver uma UTI com um leito,
eu vou ter que pagar um médico para ficar por conta só daquele leito. Até nesses hospitais top é dessa forma também? É dessa forma. Se eu tiver uma UTI com 5 leitos, o médico cuida de 5 leitos. Se eu tiver uma UTI com 10 leitos, o médico cuida de 10 leitos. Mas se eu tiver, por exemplo, 15 leitos, eu já preciso ter 2 médicos, entendeu? Em todos os hospitais do Brasil existe essa tendência. Uma UTI de um leito, normalmente ela não abre, ela é inviável, Silvana. Tá. A não ser que tenha um plano de saúde que pague aquilo ali para aquele paciente. Mas nenhum plano paga. Nenhum paga. Nem o paciente particular, que hoje é muito raro no mercado, muito menos o SUS e muito menos os planos de saúde. Entendeu? Tá. Então, e não é racional do ponto de vista financeiro e nem há necessidade do ponto de vista de qualidade. Com um médico para cada 10 leitos e uma equipe de enfermagem bem capacitada, você consegue trabalhar com uma qualidade muito boa. É lógico que horários como o período da manhã, que você examina todos os pacientes e programa os medicamentos, prescreve os medicamentos, nesse horário há mais médicos trabalhando. No período da tarde, no plantão noturno, aí um médico cuida dos 10 pacientes internados na UTI. Tá. Então, vocês veem a questão arquitetônica, vocês veem a questão dos equipamentos. Exato. E mais o que essa equipe faz? Dentro dos equipamentos, é muito importante ressaltar que é importante buscar um bom custo-benefício, porque como é caro para montar, você tem que buscar equipamentos de boa qualidade num preço acessível, senão você fica sonhando em ter um equipamento americano, um equipamento alemão, e você acaba não montando a UTI porque ela fica inviável do ponto de vista financeiro. Ou gastando muito na manutenção e depois você não tem condições de remunerar o médico, remunerar a enfermagem, a UTI fica inviável. Então hoje a gente prioriza, quando a gente vai orientar equipamentos para unidades de terapia intensiva, os equipamentos nacionais, praticamente 100% dos equipamentos das nossas UTIs que não precisam tanto de manutenção? São da indústria nacional, tem uma manutenção mais barata, é como você comprar um carro importado ou um carro que é fabricado aqui no país. Então você prestigia a indústria nacional, você gera emprego para a população brasileira, porque essa indústria emprega gente, você gera giro financeiro no país e você tem hoje na indústria nacional equipamentos de excelente qualidade, a um custo bem mais acessível, que podem atender muito bem aos pacientes. Entendeu? Ok. Nós vamos fazer agora um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. E eu quero deixar registrado, olha, não deixe de falar com a gente pelas redes sociais. É o Facebook, a fanpage, o Instagram, tudo isso a gente está às suas ordens. Vamos para daqui a pouquinho, a gente volta. Muita história pra contar, muita coisa pra levar. O primeiro dia foi difícil, assim, pra mim. Eu tava com vergonha, assim, porque era tudo novo, né? O último dia foi, assim, alegre por ter terminado, concluído, mas com um pouquinho de tristeza porque acaba se desfazendo das amizades, né? Vai distanciando. Eu já namorava, né? Quando eu entrei na faculdade, meu namorado também entrou junto comigo. Ele fazia administração e eu contábeis. E hoje ele é o meu marido. O sentimento que eu trago comigo é de alegrias vividas aqui. Com certeza, um dos maiores desafios da sua empresa é lidar com os funcionários. Como liderar, como treinar, como motivar, como ter gente mais comprometida, como fazer com que os melhores colaboradores permaneçam na empresa. Resolver tudo isso não é fácil. E se você, como líder, não der importância, você pode arruinar a empresa. Os tempos mudaram, as pessoas mudaram, as empresas mudaram e o jeito de administrar também mudou. E é aí que eu entro para te auxiliar, com palestras, treinamentos e coaching. Tenho atendido muitas empresas para falar de liderança, motivação, geração Y, a mulher no mercado de trabalho e muito mais. Misturo teoria e prática, tudo isso de forma descontraída.
Baseada em muito estudo e a experiência como consultora em gestão de pessoas, preparo palestras e treinamentos de acordo com a necessidade da empresa. O importante é despertar uma autoanálise e fazer com que as pessoas parem de se justificar e colocar a culpa nos outros. Por isso, além de palestras e treinamentos, eu trabalho com coaching. Escolha a sua meta, que eu auxilio você a alcançá-la. Mais informações pelo site www.silvanaresende.com.br. Eu te espero lá. E nós voltamos com o nosso programa de hoje e quero dizer a você que você pode participar mandando perguntas para a gente, tanto por WhatsApp, também por e-mail, é só acompanhar os endereços, números de telefone que vão aparecer aqui. E você pode participar mandando perguntas para o Dr. Rodrigo Nóbrega. Doutor, falamos no primeiro bloco o que vocês fazem, no caso, hoje para montar uma UTI. Precisa ser médico para estar fazendo essa gestão de UTIs como vocês fazem? Então, Silvana, como a gente sempre fala, hoje, dentro do país, todo mundo que trabalha com gestão de unidades de terapia intensiva da forma que a gente trabalha, são profissionais da área médica. Por quê? Porque além de montagem da área física, além de compra de equipamentos, quando você monta uma UTI, é fundamental a escolha da equipe médica. E a gente trabalha fundamentalmente, acho que o principal ponto no nosso trabalho é a escolha da equipe médica, onde a gente seleciona médicos capacitados e esses médicos dão um atendimento de alta qualidade. E você sendo médico, conhecendo a área, é muito mais fácil eu definir a capacitação desses profissionais que vão trabalhar na unidade de terapia intensiva do que se eu for leigo. Tá. Não é que seja impossível para um não médico fazer esse tipo de atividade, mas hoje no Brasil esse tipo de atividade é exercido por médicos. Tá. Olha, você falou aí de médicos de alta qualidade, né? E as notícias que nos chegam aqui não são muito animadoras, né? Não com relação só à medicina, mas parece que há uma falência geral no Brasil, né? Em várias áreas. Por exemplo, uma notícia que nos chegou: mais da metade dos recém-formados em medicina foram reprovados no exame do Conselho Regional de São Paulo. O Conselho Regional de Medicina de São Paulo, CREMESP, divulgou no dia 29 de janeiro os resultados do exame para os recém-formados em medicina no estado paulista. Quer dizer, estado paulista, onde a medicina é o principal estado é o do principal país estado com a melhor qualidade, saúde, né, no caso, né? E está dizendo aqui que mais da metade reprovados. Como é que se faz, então, para que a gente tenha qualidade? Outra coisa aqui, MEC classifica 27 cursos de medicina com nível insuficiente, ou seja, a nota máxima era 5, 27 cursos obtiveram nota 2, 154 cursos de medicina foram avaliados e 90 receberam 3, 34 receberam 4 e nenhum recebeu nota 5. Como é que faz para montar uma equipe com condições, com capacidade, com a mão de obra que a gente está vendo? Na verdade, para você montar uma boa equipe hoje, você tem que ir atrás dos melhores profissionais. E você só consegue os melhores profissionais com uma remuneração adequada. E você só consegue uma remuneração adequada se você tiver gestão da sua unidade ou do seu hospital. Gestão significa economizar naquilo que pode ser economizado
e pagar bem aquilo que tem que ser bem pago, como, por exemplo, a mão de obra. Não só médico, como enfermagem também. Em relação a essa questão da capacitação de médicos hoje no Brasil, isso tem sido muito discutido, inclusive diversos indicadores de qualidade de ensino no Brasil, não só na medicina, não estão adequados. A gente sabe que a educação ela não é uma prioridade desse governo e de vários outros governos. Então, nossos indicadores inadequados de educação, eles se refletem na medicina. Pelo menos a gente tem aqui no estado de São Paulo um Conselho Regional de Medicina efetivo, que faz uma prova e que aprova para exercer a medicina quem está apto. Porque há tempos atrás você formava, você tinha um diploma, você podia exercer a medicina. Todas as profissões podia ter, né? No direito, né? No direito também isso já existe há muito faz. tempo com a OAB. E acho que nós médicos aprendemos com os advogados e começamos a fazer isso de um tempo para cá. Então hoje, pelo menos você, para os médicos formados no Brasil, você consegue selecionar quem está habilitado para exercer a medicina e quem não está habilitado. E a partir daí indicar quais faculdades estão formando bons médicos e quais não estão, para que haja uma atuação sobre essas faculdades. Agora, mais grave do que isso é que a gente tem o médico brasileiro que se forma aqui nas nossas faculdades, ele é avaliado. Agora, o médico cubano, que ele vem no programa Mais Médicos, ele é isento de avaliação. E aí ele trabalha por aí, eu não tenho nada contra os médicos cubanos, né, mas eles trabalham por aí sem ser avaliado. E o médico americano que vem para o Brasil, ou europeu, ou argentino, ou boliviano, ele tem que ser avaliado, ele tem que ter o diploma dele revalidado pelo Conselho Federal de Medicina. É uma injustiça com o profissional brasileiro. Então, o brasileiro... Os outros são o cubano? Não, o brasileiro precisa ser avaliado, os outros estrangeiros precisam ser avaliados. Agora, o cubano ele não precisa ser avaliado e ele cai no mercado de trabalho, ele pode atender qualquer um de vocês amanhã sem que você saiba se realmente ele é competente, se ele teve uma avaliação se ele adequada, realmente é fez avaliado. o curso de medicina que falam que ele fez, que o governo federal está falando que ele fez, né, doutor? Exatamente. Então é algo muito grave e injusto, E né? mesmo que ele tenha feito o curso, ele não foi avaliado. Então, o médico brasileiro, ele tem que prestar uma prova, ele formou, mas ele tem que prestar uma prova do Conselho Federal de Medicina para exercer medicina. O médico americano, se ele vier trabalhar no Brasil, ele tem que prestar uma prova do Conselho Federal de Medicina para exercer medicina. Quer dizer, o americano que tem a O medicina médico altamente inglês, a conceituada. mesma coisa. O médico argentino, a mesma coisa. O médico cubano, ele não precisa, por um acordo político, ele vem para o Brasil sem prestar prova, sem certificar a qualidade do trabalho dele, e ele começa a trabalhar. Não estou dizendo que Mas ele é com ruim. certeza a nossa Tô dizendo que ele presidente foi não é checado. atendida por um médico cubano, né, doutor? Com certeza. Com certeza. Com Ela vai certeza. nos melhores hospitais Os melhores brasileiros. hospitais, Lá Einstein, não tem, Sírio-Libanês, exatamente, lá né? não tem médico cubano, mas o Exatamente. povo pode ser atendido pelo médico cubano, que a gente não sabe, pode até ser muito bom. Mas por que não está passando por essa prova, esse então? exame. Por esse exame, então, e Exatamente. os nossos médicos têm que passar, né? E outra, Agora, o problema não é trazer mais médico para o Brasil. O problema é você dar uma remuneração digna para o médico e dar condições para que esse médico trabalhe. Você traz mais médicos, mas você tem hospitais sem material, sem medicamento, sem enfermagem suficiente, poucos hospitais em determinadas regiões. então explica pra gente uma coisa. O que o governo diz é que não tem condições de dar mais recurso, que já dá muito dinheiro para a saúde. Está usando mal esse dinheiro, então? Quer dizer, o senhor que está na gestão no dia a dia, dá para provar e comprovar que se usar bem esses recursos, dá para remunerar melhor gastando menos, da outra ponta? Dá para remunerar melhor gastando menos. Eu acho que existe falta de recurso para a saúde, mas existe falta de recurso para quase tudo no país, exceto para algumas coisas, mas existe uma falta de recurso geral no país. Mas já que existem poucos recursos, a gente tem que gerenciar adequadamente esses recursos para utilizá-los da melhor forma Tem possível. algum exemplo prático que você Tem, tenha Silvana. entrado? Então cita pra Por gente. exemplo, hoje existe no país uma crise muito grande nos hospitais filantrópicos, que são as Santas Casas. Por exemplo, o estado de São Paulo, ele depende, o interior do estado de São Paulo, o atendimento ao paciente do SUS depende das Santas Casas. E hoje, 70% a 80% das Santas Casas têm dificuldades financeiras sérias. Porém, existem exemplos de Santas Casas bem gerenciadas, né, bem administradas,
que hoje têm uma qualidade de serviço muito boa e não trabalham com dificuldade financeira. Vou citar um exemplo que é reconhecido a nível nacional, é a Santa Casa de Porto Alegre. O que eles fizeram lá que eles conseguem? Planejamento estratégico, profissionalização da gestão. Eles trouxeram para o corpo de gestão da Santa Casa profissionais capacitados. Outro exemplo, não precisa ir longe, aqui na nossa região, Santa Casa de Matão. Matão é uma cidade de 80 mil habitantes, a 90 quilômetros de Ribeirão Preto, pertinho de Araraquara, que tem uma Santa Casa extremamente bem gerenciada. Era uma Santa Casa que todo mês batia nas empresas, na Predileta, na Marquesan, na Baldan, nas empresas de Matão pedindo dinheiro para reformar uma ala, para pagar uma conta, para não sei o quê. E um dia os empresários de Matão se cansaram dessa história e falaram, não, nós vamos para a Santa Casa e nós vamos administrar a Santa Casa igual a gente administra nossas usinas. E aí a Santa Casa nunca mais precisou pedir recurso para ninguém, ela passou a ser autossustentável. E com o conhecimento que a gente foi adquirindo em gestão de unidades de terapia intensiva, depois a gente extrapolou esse conhecimento para outras áreas do hospital. E aí a gente criou um braço do nosso grupo na área de consultoria em gestão hospitalar. E a Santa Casa de Matão, inclusive, foi nossa cliente. Então, ainda hoje, a gente está fazendo um trabalho na Santa Casa de Matão para ajustar o setor de faturamento e ajustar o setor de compras e de custo da Santa Casa de Matão para que ela tenha uma melhor eficiência financeira e com os mesmos recursos ela possa dar uma qualidade de atendimento melhor. Mas isso é corrupção que existe ali dentro também, porque corrupção não é só no setor público, má administração mesmo. Aonde que é o ralo? Por onde que está se perdendo esse dinheiro aí? Na grande maioria das Santas Casas e do setor de saúde, o problema é a inexperiência de gestão. A gestão hospitalar, ela é uma matéria nova no país. Para você ter uma ideia, até há 10 anos atrás tinha 1 ou 2 faculdades de administração hospitalar só no Brasil. Então a administração hospitalar normalmente era feita por padres, freiras, médicos, enfermeiras, às vezes o dono de uma loja, de uma corretora de seguros virava provedor de uma Santa Casa. Vai lá ser voluntário, né? E ajudar, vai lá, né? ser voluntário. Então era muito amadora, diferente da indústria, diferente de outros setores no país, que tem uma história muito mais longa e uma profissionalização da gestão. Só de 10 a 15 anos para cá, que começou-se a discutir melhor, a entender melhor a gestão hospitalar, a gestão em saúde, e profissionais foram se capacitando para isso. Então hoje você tem médicos que fazem MBA na área de administração, você tem enfermeiras que fazem pós-graduação na área de auditoria, né? Você tem administradores de outras áreas que estão entrando no setor de saúde, você tem bancos que estão entrando com administração ultra profissionalizada no setor de saúde, como exemplo a Redditor, que hoje tem capital do Banco Pactual. Porque viu um filão de negócio também. Um filão de negócio que precisava de boa gestão, tá. Entendeu? Doutor, tem uma pergunta que chegou para a gente, eu sei que o nosso tempo está se esgotando, mas eu preciso fazer a pergunta. Marília Faria. Acredito que ainda há receio em ser atendido por residentes. Por exemplo, nos plantões noturnos é comum encontrar residentes e não profissionais experientes. Até que ponto podemos confiar nesses atendimentos? Dá para responder rapidinho para a gente? Bom, Marília, o profissional de saúde, se ele for bem informado, ele tiver prestado a prova do Conselho Regional de Medicina, teoricamente ele está apto a atender. O residente, ele já é um profissional formado, ele não é um estudante. Ele já se formou em clínica, ele já se formou em medicina, ele já teve uma boa noção de todas as áreas, ele só não fez uma especialidade, mas ele é um médico generalista. Então, para um atendimento geral na porta de um pronto-socorro, ele está habilitado. Agora, ele não está habilitado, por exemplo, depois se precisar internar esse paciente para fazer uma apendicite, se ele não completou a residência dele em cirurgia, ele não está habilitado para operar essa apendicite. Mas para fazer o atendimento inicial no pronto-socorro, ele está habilitado. E aí ele vai ter consciência de chamar outra pessoa. Lógico que um médico um pouco mais velho pode ter uma experiência maior, mas também se ele não estudar e não se atualizar, às vezes ele pode ficar para trás e aquele que é recém-formado trouxe da faculdade uma bagagem boa. Então isso é muito relativo. Tá. Regiane Silva, ela pergunta, a residência médica é importante para o recém-formado?
Regiane, a residência ela é importante para quem quer fazer uma especialidade. Se eu quero ser um médico generalista e atender, por exemplo, na porta de um pronto-socorro ou numa cidade pequena, uma cidade de 2, 3 mil habitantes que tem 1, 2 médicos, eu preciso ser generalista. Agora, se eu quiser, em Ribeirão Preto, trabalhar num hospital e ser especialista em ortopedia da coluna, eu preciso fazer residência de ortopedia e especialização em coluna. Se eu quiser operar o seu olho de uma catarata, eu preciso fazer oftalmologia, depois me especializar em segmento anterior. Então a residência ela é importante para quem quer exercer uma especialidade. Para o médico geral, ele deve se formar e depois ele deve continuar se aperfeiçoando ao longo da vida. Doutor, nós ficaríamos aqui por muito mais tempo, chegaram mais perguntas, mas não vai dar tempo para responder. Muito obrigada pela tua entrevista, obrigada, parabéns pelo sucesso aí, pela decisão em mudança, não é isso, do consultório para a área de gestão. Sucesso cada vez mais, porque nós precisamos do seu sucesso, porque a gente precisa de médico todo dia. Obrigado, Silvana. A gente agradece o convite de vocês, está sempre à disposição, né? E a gente gostaria de encerrar dizendo que hoje é muito importante que o Brasil melhore a qualidade da gestão em saúde para que ela possa cada vez mais utilizar de forma adequada os poucos recursos que existem e atender da melhor forma possível a população, que isso é o mais importante na saúde, atender bem a população. Okay. Obrigado. Muito obrigada. Nós vamos agora para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Muita história pra contar, muita coisa pra levar. Eu tenho a sensação de dever cumprido e o sentimento que eu tenho é de gratidão a todos os meus professores, que tiveram muita paciência comigo, isso eu posso garantir. Quando eu penso no Moura Lacerda, eu penso nos amigos que eu fiz, no conhecimento que eu adquiri, na pracinha, que era o máximo sentar no banquinho da praça na hora do intervalo para tomar cappuccino. Fez todo o diferencial. A cultura que eu adquiri aqui, a convivência, enfim, eu devo muito à instituição e a todos os conteúdos que eu tive a oportunidade de estudar e conhecer aqui. Então, eu acho que a palavra que traduz tudo isso é satisfação. Oi, nós voltamos com o nosso programa e quero dizer que nós estamos aqui à sua disposição. Você pode falar conosco, nos acompanhar pelas redes sociais. Eu quero agradecer aí a Rosa Gaetani, que mandou agora há pouco uma mensagem para a gente, falando inclusive do bloco anterior, que a gente estava falando sobre medicina, e várias pessoas mandaram sua mensagem, algumas a gente não conseguiu responder em tempo aqui. Você manda e-mail para a gente, nos acompanhe pelo Facebook, na nossa fanpage, pelo nosso Instagram. É só procurar Silvana Rezende que você vai nos encontrar em todos esses lugares, ok? E agora nós vamos falar sobre um assunto polêmico aí. É um assunto que é o seguro-desemprego. As mudanças do seguro-desemprego. Para nos esclarecer esse assunto, nós estamos aqui com a advogada, a doutora Giovana Atarazzi. Como vai? Tudo bom? Tudo bem. Então, o que aconteceu, o que mudou e que as pessoas têm que ficar atentas agora, doutora? Certo. O que vem se falando muito sobre a questão da alteração do seguro-desemprego foi a medida provisória
665, publicada no dia 30 de dezembro e entrou em vigor agora no dia 28 de fevereiro. Essa medida provisória, ela trouxe algumas alterações à lei que regulamenta o programa do seguro-desemprego, dentre elas a alteração do artigo 2º e 3º. O artigo 2º, ele fala sobre a carência de seguro-desemprego para se conseguir o seguro-desemprego. E o artigo 3º sobre o parcelamento, as parcelas que esse empregado tem direito. Como é que é a história da carência, então? Vamos começar. A história da carência que a lei, né, que regulamenta, ela previa uma carência de 6 meses. Então, esse empregado, ele trabalhava por 6 meses com registro em carteira e ele tinha direito, né, diante de uma dispensa imotivada, ele tinha direito a receber as parcelas do seguro-desemprego que variavam de 3, 4 ou 5 parcelas. Essas parcelas, elas eram do salário integral dele ou uma porcentagem? Elas eram do salário integral de contribuição. Agora, com essa medida provisória, ela trouxe a seguinte situação. A primeira solicitação desse seguro-desemprego seria uma carência mínima de 18 meses. Então, olha só o que ela fez. Ela trouxe de 6 meses para 18. Agora, esse empregado, ele teria que trabalhar no mínimo 18 meses para solicitar, para ter direito ao seu seguro-desemprego diante de uma dispensa imotivada. Isso, 18 meses numa mesma empresa. Vamos supor que ele tenha trabalhado 4 meses numa empresa, ok? E tenha trabalhado 12 meses... São 18 não, né? Isso. Tenha trabalhado 14 meses em outra empresa. Deu 18 em 2 empresas. Ele não parou de contribuir. Ele pode pedir? Pode ou não? sim, pode sim. Não existe esse requisito de que seja numa mesma empresa. Tá? E numa segunda solicitação, a carência cairia para 12 meses e numa terceira ou mais solicitações, a carência cairia para 6 meses, lembrando que não existe uma quantidade máxima que esse empregado tem para solicitar. Ele pode solicitar 7, 8, 9 vezes. Está valendo, então. É medida provisória editada pela presidente da República, está valendo. Então, antes a pessoa precisava comprovar que estava com carteira assinada de no mínimo 6 meses para receber, para poder tirar e entrar com pedido de seguro-desemprego. Agora, a pessoa precisa ter no mínimo uma carteira de 18 meses, ou seja, 1 ano e meio. De registro. 3 vezes mais. Exatamente. Está causando muito problema? Está causando uma polêmica, né? Na realidade, o que o governo fala em relação a isso é que ele quer conseguir suprir um déficit e uma economia de 18 bilhões que essa situação toda de seguro-desemprego estava causando. Tem a polêmica porque é uma medida provisória, então, a contar da data da publicação, que foi 30 de dezembro, o Congresso tem para sancionar ou vetar 120 dias. E se vetar, volta à regra anterior, né, da lei de 1990, e se sancionar, fica então essa regra. Existem esses trabalhadores que ficam nesse período de vigência da medida provisória, que também é uma situação delicada, porque é uma regra de transição, caso seja vetada, e aí como é que fica essa situação? Aos trabalhadores antes de 30 de dezembro, que foi a publicação, nada se altera porque a medida provisória não retroage, mas o problema são esses trabalhadores que ficam nessa regra de transição. 120 dias. No caso, então, eles têm até a final de abril, isso, mais ou menos, para sancionar ou vetar, isso, 1 de março. Exatamente. Por aí. Ora, é complicado, né? Então, na verdade, vamos supor, está valendo a pessoa que entra agora, a pessoa tem que ter 18 meses. Exato. E vamos supor que isso seja vetado pelo Congresso, ou seja, os deputados não aprovem a medida ou o projeto da presidente. Essas pessoas, isso volta? A pessoa pode ter direito retroativo, aquelas que fizeram só 6 meses de trabalho? Essa que é a situação complicada, porque, por exemplo, se voltasse, ela não precisaria dos 18, ela já poderia ter direito com 6 meses de carência. Então, é uma das questões polêmicas que envolve essa medida provisória. Tá, e vocês não têm, o governo não explica, vocês não sabem o que dizer. Fica complicado. O que a gente segue como advogado é orientar de acordo com o que está na medida provisória que está vigente, né? Mas você tem as diretrizes do governo, que fala que isso também serve para uma questão de que com a lei anterior estava tendo muita fraude.
principalmente para o mercado de trabalho jovem, que o jovem se inseria no mercado de trabalho, muitas vezes não tinha qualificação, né? E ficava esse tempo na empresa, não conseguia se vincular e acabava promovendo situações para ser dispensado, então ter direito ao seguro, e acabava isso virando uma corrente. Então, assim, o governo vem com todas essas situações. Se tivesse só esse lado aí, né, mas se a gente não achasse que o governo não está fazendo a parte dele também e não está economizando onde tem que economizar, né? Exatamente. Se fizesse todo mundo economizar, seria muito importante, né? Não só fazer as pessoas economizarem, mas também o governo fazer seu recado, né? Dar conta, né, do seu recado. Tá chegando pessoas falando pra gente aqui, a Vanessa Guissone Veiga, Dib, o Carlos Pires, a Camila Guaraldo, que estão acompanhando a entrevista e aprovaram o tema. Ok, muito obrigada, gente, por estarem nos acompanhando. Agora, eu queria saber, Giovana, você estava falando que eram 2 pontos. Um deles é a questão dos 6 meses e tem um outro ponto também na lei, não é isso? Exatamente, a questão do artigo 3º que fala sobre as parcelas. O que a gente tinha antes com a lei do seguro-desemprego, que regulamentava, é que esse empregado dispensado sem justa causa, ele teria direito a de 3 a 5 parcelas. Então, você tinha o empregado que trabalhou com a carência, sempre respeitando esses 6 meses. De 6 a 11 meses, teria direito a 3 parcelas. De 12 meses a 23 meses, teria direito a 4 parcelas e acima de 24 meses a 5 parcelas, certo? Agora, essa outra modificação nesse artigo, falando aquele que fez a primeira solicitação e que então teria que respeitar essa carência de 18 meses. Se ele trabalhar até os 23 meses, dentro de um período de 36, é uma questão um tanto complicada. Por isso que a gente sempre faz a explicação nesse sentido. O mínimo era 6 e agora ficou 18, porque daí você começa a encaixar numa tabela. Então, se ele trabalhou até 23 meses, ele tem direito a 4 parcelas. Se foi a partir de 23, a 5 parcelas. Só que ela não sai de 4 e 5. Só muda a partir da terceira solicitação. Aí volta ao que a lei previa, 3, 4 e 5. Quando você fala terceira solicitação, ou seja, a pessoa está pedindo pela terceira vez o seguro-desemprego, ou seja, ele foi demitido 3 vezes sem justa causa, né, de empregos diferentes. Ora, ele tem que ter ficado 118 a partir de agora, né? Isso conta a partir de agora, não conta no passado, né? Ele tem que ter ficado 18 meses num trabalho, no mínimo, pediu seguro-desemprego. Aí ele tem que ficar mais 18 meses num outro, pediu seguro-desemprego. Seria isso? Exatamente. Lembrando sempre que a contagem é retroativa. Esse tempo, ele se conta a partir da dispensa motivada. E também lembrando que aquele trabalhador que pede demissão não tem direito, obviamente, ao seguro-desemprego. Tá. Olha, nós vamos continuar esse papo, porque está chegando pergunta pra gente, mas agora eu quero falar para você das vagas de emprego que a gente levantou para você. Analista contábil, fiscal, auxiliar administrativo, auxiliar de limpeza, consultor de vendas, fiscal de loja, gerente de recursos humanos, psicólogo, técnico em estética. E se você quiser mais informações, entre no nosso site www.silvanaresende.com.br. Nós vamos agora para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta falando mais com a advogada Giovana Atarazzi sobre seguro-desemprego e as mudanças em torno desse assunto. A gente volta já. Muita história pra contar, muita coisa pra levar. O primeiro dia foi difícil, assim, pra mim. Eu tava com vergonha, assim, porque era tudo novo, né? O último dia foi, assim, alegre por ter terminado, concluído, mas com um pouquinho de tristeza porque acaba se desfazendo das amizades, né? Vai distanciando. Eu já namorava, né? Quando eu entrei na faculdade, meu namorado também entrou junto comigo. Ele fazia administração e eu contábeis. E hoje ele é o meu marido.
sentimento que eu trago comigo é de alegrias vividas aqui. Com certeza, um dos maiores desafios da sua empresa é lidar com os funcionários. Como liderar, como treinar, como motivar, como ter gente mais comprometida, como fazer com que os melhores colaboradores permaneçam na empresa. Resolver tudo isso não é fácil. E se você, como líder, não der importância, você pode arruinar a empresa. Os tempos mudaram, as pessoas mudaram, as empresas mudaram e o jeito de administrar também mudou. E é aí que eu entro para te auxiliar, com palestras, treinamentos e coaching. Tenho atendido muitas empresas para falar de liderança, motivação, geração Y, a mulher no mercado de trabalho e muito mais. Misturo teoria e prática, tudo isso de forma descontraída, baseada em muito estudo e a experiência como consultora em gestão de pessoas, preparo palestras e treinamentos de acordo com a necessidade da empresa. O importante é despertar uma autoanálise e fazer com que as pessoas parem de se justificar e colocar a culpa nos outros. Por isso, além de palestras e treinamentos, eu trabalho com coaching. Escolha a sua meta, que eu auxilio você a alcançá-la. Mais informações pelo site www.silvanaresende.com.br. Eu te espero lá. E nós voltamos ao programa Silvana Resende de hoje, agora falando sobre seguro-desemprego, as mudanças aí que aconteceram nessa medida provisória da presidente, que está aí atingindo a vida de quem foi demitido sem justa causa. Chegaram perguntas para a gente aqui, vamos lá. Quem estiver recebendo seguro-desemprego e conseguir outro emprego formal, continua recebendo benefício? É a Fernanda Bueno. Eu pergunto à advogada Giovana Atarazzi, que está aqui com a gente. Certo, não. Ele é automaticamente cessado quando essa pessoa for recolocada ao mercado de trabalho. Então, o Ministério do Trabalho e Emprego já de imediato corta o seguro-desemprego, até por conta do seu objetivo. O objetivo do seguro-desemprego é o sustento, a subsistência desse trabalhador que está fora do mercado de trabalho e que não tem o seu emprego garantido. E tem muitas pessoas que, na verdade, acabam não assinando a carteira nesse primeiro momento, né, fazendo com que a pessoa ganhe o salário na empresa atual e continue ganhando o seguro-desemprego, achando que está ajudando a pessoa. Exatamente. Né, o funcionário. E depois pode virar um risco para esse empresário, né, que faz isso. Sim, até porque isso é crime e não pode de forma alguma acontecer. É uma das situações de fraude que o governo tanto fala, que também é uma outra causa que acontece. A pessoa se recoloca no mercado, consegue um novo emprego, até muitas vezes acontece do próprio funcionário pedir, olha, não registra a minha carteira de trabalho. Na maioria das vezes é assim que acontece. Porque eu estou recebendo o seguro-desemprego, o empregador acaba anuindo com isso. É uma situação que não deve acontecer de forma alguma, não é o objetivo do seguro-desemprego. Tá. Mais uma pergunta agora do Júnior Ferreira. Quem possui outra fonte de renda, um negócio, por exemplo, pode receber seguro-desemprego?
Da mesma forma, retomando a resposta anterior, não, o seguro-desemprego ele é destinado ao funcionário registrado, né? Então, se ele tem esse registro, ele não pode, se ele não tem, agora, se essa fonte for informal, fica complicado você conseguir filtrar isso, porque a forma que o Ministério do Trabalho e Emprego tem de filtrar é justamente esse cadastro desse funcionário, esse registro da carteira, esse cadastro junto ao órgão do Ministério do Trabalho e Emprego. Então, daí fica difícil para você, para o Ministério do Porque se for formal, ele vai estar como dono de um negócio num lugar e como funcionário em outro. Exatamente. E aí acho que há uma incompatibilidade. Exatamente. Marisa Tavares agora pergunta: como saber a quantidade de parcelas de seguro-desemprego a que tem o direito? Certo, é uma situação concreta, então é caso a caso, você tem que sentar e colocar dentro dessa tabela que a gente conversou há pouco e saber se ela trabalhou os 18 meses, cumpriu o requisito, ou se é a segunda solicitação, então ela cumpriu os 12 meses, se desses 12 meses ela trabalhou até 23. 12 ou 18? Depende da solicitação. Se for a primeira solicitação dela, 18 meses de carência. Tá. Na segunda solicitação, essa carência, ela baixa para 12. Então vamos supor que alguém já tenha pedido na lei, na vigência anterior, tá? E essa pessoa agora, então, precisa só de 12? Precisa de 18. Se está no segundo pedido? Ah, não. Então ela pode ter trabalhado quantos anos... Exatamente. No passado, a partir de agora, é a primeira Primeira solicitação, 18 meses de carência. Aí o que eu explico para ela se ela trabalhou de 18 até 23 meses, nos últimos, contado da dispensa, ela vai receber 4 parcelas, com a medida provisória em vigor. Se ela trabalhou de 24 acima meses, ela vai receber 5 parcelas, sempre 4 e 5. Só lembrando, retomando o que eu disse anteriormente, se for a partir da terceira solicitação ou mais, quarta, quinta solicitação, ela tem essa carência de 6 meses. E aí ela pode receber de 3 a 5 parcelas, se encaixando na tabelinha. Trabalhou de 6 a 11 meses, 3 parcelas. De 12 meses a 23 meses, 4 parcelas. Acima de 24, 5 parcelas. Tá, mas vamos considerar então que todo mundo agora vai ter que acompanhar essa lei dos 18 meses. Dos 18 meses, 18 a 23, 4 parcelas. Sim, 4 parcelas. Tem uma outra questão aqui que nos chegou, a gente estava levantando notícias e dizendo o seguinte, que antes da mudança, o abono anual, no valor de um salário mínimo vigente, era pago ao empregado que comprovasse ter trabalhado no ano anterior pelo período de 1 mês, com anotação em carteira e recebendo, em média, 2 salários mínimos. A partir de agora, da medida provisória da presidente Dilma também, o empregado tem que comprovar 6 meses de anotação na carteira para poder receber, permanecendo inalteradas as demais exigências e forma de pagamento. Então, ele também tem que ter trabalhado no ano anterior, em vez de 1 mês, 6 meses para receber esse abono. Essa questão do abono também é uma outra alteração que a medida provisória 665 trouxe, que é uma situação diferente. O abono é o PIS, né, que todos conhecem. Como que ele funciona? Antes da medida provisória, trabalhador que trabalhava, exercício de 2014, 1 mês, que comprovasse registro em carteira por 1 mês, tinha direito e recebesse no máximo até 2 salários mínimos, ele tinha direito no ano seguinte de receber até 1 salário mínimo. Então é o que todo mundo está acostumado a receber no começo do ano, esse 1 salário mínimo. Agora, com a medida provisória, como ficou? Não é mais 1 mês. O trabalhador tem que comprovar que ele trabalhou 6 meses com registro em carteira para ter direito a esse abono no ano seguinte. Então, essa é outra alteração que a medida provisória trouxe. Chegou pergunta a Patrícia Santos. Ela pergunta: meu esposo tinha 2 trabalhos e nos 2 locais era registrado. Ele foi mandado embora em novembro e em dezembro pediu demissão do outro trabalho. Por que ele não teve direito ao seguro-desemprego? Certo, porque o seguro-desemprego ele não é cumulativo, né? E como ele pediu demissão ele saiu primeiro de um e continuou em outro. Então, como ele não é cumulativo, ele não teria direito porque ele tem um outro emprego. É muito simples se a gente entender o objetivo do seguro-desemprego, que é o que
acabei de dizer agora, que o objetivo é não deixar a pessoa desamparada, esse funcionário desamparado, perdeu o emprego, foi mandado embora da empresa e agora como vai pagar o aluguel, como é que vai fazer para subsistência, para se alimentar. Esse é o objetivo do seguro-desemprego, até recolocá-lo no mercado de trabalho, porque também tem essa questão, o Ministério do Trabalho e Emprego tem um programa, até o Pronatec, de recolocação desses funcionários no mercado de trabalho. Ou então de conseguir um curso de profissionalização, de qualificação para esse funcionário até que ele consiga se recolocar. Então, o porquê que ele não recebeu? Ele saiu desse emprego, continuou no outro emprego, foi mandado embora, continuou no outro emprego. Só que nesse outro emprego, ele pediu demissão. E o seguro-desemprego, ele somente é devido ao empregado que é dispensado imotivadamente pela empresa. Então ele não teve o seguro-desemprego do primeiro porque ele tinha outro emprego. E isso constava lá no Ministério do Trabalho, né? Que ele tinha carteira em outro. Ou seja, ele não estava completamente desguarnecido, né? E depois ele não teve do segundo porque aí foi a opção dele. Exatamente. Agora, se a gente pensar na situação contrária, ele pediu demissão do primeiro e no segundo ele foi demitido, ele teria direito, desde que cumpridos os requisitos, que agora é o que a gente está tanto falando aqui, né, que alterou essa carência, ele teria direito a receber o seguro-desemprego. Tá. Olha, Giovana, o nosso tempo se esgotou, mas se você que está em casa tiver mais perguntas, você entra em contato com o nosso e-mail ou pelas redes sociais, aí que nós já falamos os vários endereços para você, e a gente passa a pergunta para a doutora para que a gente possa esclarecer. Muito obrigada pela entrevista, pelos esclarecimentos. Eu que agradeço. E a gente espera que o Congresso tenha lucidez, né, ao votar essa questão e que não deixem as pessoas desassistidas como elas estão hoje, né? Sem saber o que vai acontecer. Muito obrigada pela entrevista. Muito obrigada, um abraço a você também pela audiência aqui, por estar nos acompanhando e até semana que vem, com certeza.